Queridos irmãos, o nosso boa noite fraternal e carinhoso a todos vocês que aqui se encontram nesta noite, espíritos encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. Os desencarnados, com certeza, em maior número. Porque o fato de estarem do outro lado não significa que não carregam, que não trazem as mesmas necessidades de nós que aqui estamos na experiência da matéria nesse instante. Nesse instante crucial da humanidade, nesse instante importantíssimo para o destino espiritual de todos nós. Abrindo apenas um parêntese, sempre que eu venho falar do Evangelho, alguém pode se perguntar, por que o comunista fica aqui embaixo, não lá em cima? Eu gosto de ficar aqui, estar mais próximo, olhar mais próximo no olho de cada um, sentir o calor, a presença, a energia, o afeto, o acolhimento de cada um, porque eu preciso disto, eu preciso de vocês, para poder falar da mensagem de Jesus. Esse mestre que é o amigo incondicional de nossas vidas. Esse mestre que há 2000 anos nos trouxe um convite. Porém, de modo pessoal, ele, o próprio, que segundo Emmanuel, se preparou durante 1000 anos, diminuindo a intensidade da sua luz, para que pudesse mergulhar na matéria e estar conosco. Tamanha a grandiosidade desse espírito. Porém, sabemos que ele, na condição de governador espiritual do planeta, não é apenas há 2000 anos que está a nos convidar. Desde o princípio, desde o começo. Porque foi ele quem presidiu, que organizou, que arquitetou a construção deste planeta. Recebeu esta incumbência do Pai, pela condição de espírito puro, de espírito perfeito, pela condição de um espírito que havia vencido a si mesmo. E assim, se coloca ele na condição de nosso mestre, de nosso modelo e guia, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos. O nosso modelo e guia. E mais uma vez, nesta noite, ele reforça a todos nós o convite. O convite para que estejamos com ele nessa trajetória, nessa caminhada, de vencermos a nós mesmos. Vencermos nossas imperfeições, vencermos aquilo que ainda impede que nós estejamos numa condição melhor. Porque ainda segundo Emmanuel também, a humanidade está aproximadamente de 600 a 800 anos em atraso, em termos de progresso espiritual. Já deveríamos nós estar bem mais adiantados, mas ainda temos nos deixado levar pelas coisas do mundo, pelos afazeres do dia a dia, pelas casas de campo, pelos negócios, pelas coisas que corrompem a matéria. E por que estou dizendo isso? Para a noite de hoje foi nos proposto falarmos sobre uma parábola, e que para mim talvez seja a parábola mais interessante das 40 parábolas que nós vamos encontrar no Evangelho do Cristo. 9 delas são mais evidentes, estão no Evangelho. Mas eu quero falar um pouquinho hoje de 4 parábolas, para falar da quarta,
Porque a quarta parábola, ela fala muito a esse momento que nós estamos vivendo. A quarta parábola fala da doutrina espírita, fala desse Consolador prometido. As três primeiras palavras, elas nos falam de algo interessante. Ela nos fala da trajetória do ser humano na questão da nossa escolaridade espiritual, do nosso tempo de estudo, do nosso tempo de provações, de burlamentos, de aprendizado. As três primeiras nos falam que a colheita só pode ocorrer depois que o aluno passar pela experiência do ano letivo. No intermédio desse aprendizado, desse ano letivo, não há um julgamento, não há uma separação. Só no final. E nós estamos no final. A primeira parábola, e obviamente, é importante, sempre dizemos isso, para que nós possamos entender a mensagem do Cristo, entendermos as parábolas, que é uma figura de linguagem. Nós temos que sair da condição material e transcendermos para a questão espiritual, porque a mensagem de Jesus, toda ela é em sentido espiritual. Jesus não falava para corpos, Jesus fala para espíritos imortais, herdeiros da eternidade. A primeira parábola é a parábola do semeador, que saiu a semear, jogando a sua semente em um terreno arenoso, em um terreno pedregoso e em um terreno fértil. Que terreno é este? É o terreno dos nossos corações. Porque todas elas falam da construção de um reino. E a mensagem de Jesus, o seu evangelho todo ele, está baseado na orientação da construção de um reino, o reino de Deus. Que segundo alguns estudiosos, alguns dos filósofos nos trazem, e nós conseguimos interpretar isso na fala do Cristo, é a construção do amor de Deus no coração do homem. O reino de Deus é uma construção espiritual que realizamos porta dentro da nossa alma. E quando nós entendemos isto, nós vamos entender uma coisa mais importante ainda: o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Neste momento, a humanidade, boa parte da humanidade, perdeu o sentido da vida. Basta nós olharmos para a loucura que se está aí. Basta observarmos o que é que nos tem movido a levantar da cama de manhã. O que te move a levantar da cama de manhã? Qual o propósito que te move a levantar da cama todos os dias? Naquilo que te move, está realmente o sentido da vida? Que, via de regra, está basicamente voltado a atender às necessidades da matéria, do físico. Como se nós fôssemos seres materiais, vivendo uma experiência material. E isso não é verdade. Nós somos espíritos tendo uma experiência na matéria. Ou seja, o sentido da vida não pode estar na matéria, é preciso que esteja no espírito. E espiritualmente, o que é que nos tem movido?
por que é que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Mas na parábola do semeador, Jesus deixa claro que o semeador, ele sai a semear. E ele aguarda, ele é paciente, ele tem a sabedoria de esperar que o tempo determine os frutos que cada terra irá produzir. O tempo em que no terreno dos nossos corações estarão determinando se é um terreno arenoso, pedregoso, ou se é um bom terreno. Porém, só no final que o semeador vai realizar esta colheita, esta avaliação, esta análise, este propósito. Na segunda parábola, que é a parábola do pescador, que o reino de Deus é semelhante a um pescador, que lançou suas redes ao mar, e recolheu todos aqueles peixes, trazendo a rede para a terra firme. Aí ele foi então, depois de lançar a rede, trazer a terra firme, ele foi separar qual peixe que era bom e qual era ruim. Os peixes bons para um lado, os peixes ruins para o outro lado. Mas sempre no final, nunca no meio, nunca durante a pesca, só no final da pesca. Tem algo interessante nisso para nós. Tem algo interessante nisto para nós. Na terceira parábola, a parábola dos talentos, onde o rei decidiu fazer uma viagem e chamou 3 de seus servos. Para um, deu 10 talentos. Para o outro deu 5, para o outro deu 2. E ele viajou pelo tempo. E na sua volta, no final da viagem, ele então chama os três servos para avaliar, para fazer um balanço, um julgamento de qual teria sido a atitude de cada um deles, como cada um deles havia aproveitado aquilo que a eles foi entregue. O primeiro pegou os 10 e multiplicou, o segundo pegou os 5 e multiplicou, o terceiro pegou os 2 e enterrou. Quem somos nós nestas parábolas? O que isso está nos dizendo da questão de somente no final é que o rei faz uma avaliação, uma separação. Lembrando lá que na parábola do semeador, no final, qual o objetivo? Após aquela semeadura, separar o joio do trigo. Mas a separação não ocorreu durante o plantio. A separação também só ocorreu lá no final, na colheita. Tem algo interessante para nós nessas 3 parábolas. E a quarta parábola, então, que talvez seja a mais interessante do meu ponto de vista, embora todas sejam interessantes. Porque tudo aquilo que Jesus disse, cada palavra tinha um fundamento, tinha um objetivo, tinha um propósito, tinha um destino.
tinha uma orientação, tinha um caminho. Como diz Maria Dolores, onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. Tudo aquilo que Jesus nos disse e diz até hoje tem uma verdade, tem um propósito, tem um objetivo, tem uma orientação. E na quarta parábola, então, Jesus vem e nos fala do festim de núpcias, de uma festa de casamento. E ele então compara o reino de Deus a uma festa de casamento. Olha a figura de linguagem, olha a pedagogia do Cristo, usando as coisas do cotidiano para que nós possamos entender e transcender e levar isto para o nosso espírito, para aquilo que cerca a vida, o cotidiano de cada um de nós. Ou seja, a nossa experiência aqui no plano físico, aquilo que nós fazemos, vivenciamos, experienciamos no nosso dia a dia, tudo isso tem uma importância, tem um significado, tem uma razão de ser. Você está onde você tem que estar. Você está fazendo aquilo que você precisa fazer. Onde você está, você é, você pode ser, você deve ser uma semente de luz, atendendo ao chamado. E ele diz então que o seu rei, querendo celebrar o casamento do seu filho, manda convidar as pessoas, manda o seu servo sair a convidar as pessoas para que viessem festejar com ele este casamento. E os seus servos saíram então a convidar pelo mundo afora. Mas ignoraram o convite. Quem ignorou o convite? Nós. Todos nós que aqui estamos. Naquele momento, há 3.500 anos atrás, nós ignoramos o convite. Porque a parábola do festim das bodas, ela tem 3 momentos. Porque o convite ele é feito por 3 vezes. Isso nos fala da primeira, da segunda e da terceira revelação. Nós ignoramos, lá na condição de hebreus, o primeiro convite. Preferimos o bezerro de ouro. E o rei ficou enfurecido. Obviamente que é uma figura de linguagem. O pai, então, entendendo que de repente o convite não havia sido bem feito, reúne os seus servos e ordene para que façam novamente o convite à multidão. Digam a eles que preparei os melhores novilhos, servei os melhores cordeiros, o banquete está pronto. E estão todos convidados para celebrar comigo a bodas do meu filho, este casamento. E nós também ignoramos o convite. Diz na parábola que alguns foram para suas casas de campo, outros foram cuidar dos seus negócios, outros ainda pegaram os servos do rei que estavam encarregados de fazer o convite e os ultrajaram, maltrataram, mataram.
O que isso tem a ver com a segunda revelação? Com aquele momento que Jesus veio nos fazer o convite pessoalmente. Ignoramos ao Cristo, matamos Ele. Quantos cristãos daquela época foram mortos por nossas próprias mãos? Quantos cristãos daquela época nós jogamos à boca dos leões? Quantas perseguições? Aqueles que, na condição de cristão, trouxeram o convite, nós os ultrajamos. Quem fez isto? Nós mesmos. O rei, então, se enfureceu, mais uma vez, numa figura de linguagem, obviamente. Mandou, então, que queimasse as suas cidades, que o lançasse-os nas trevas de dores e sofrimento. A humanidade passa, então, por um período escuro, de muitos tormentos, de muitos sofrimentos. Um período de aproximadamente 1260 anos. Período da Inquisição. Onde-se, em nome de Deus, quantas barbáries, quantas atrocidades nós fizemos. Mas o rei é paciente, é amoroso, ele é infinitamente amor e bondade. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Ele então nos envia um terceiro convite. A terceira revelação. A doutrina espírita. Ele diz então para os seus servos: sai pelas cidades, pelas ruas, convide todos, bons e maus, por todos os cantos da cidade. Para que venham festar comigo esta bodas de casamento, essa festa de casamento, que tem o significado da aliança do homem com Deus, do casamento do homem com Deus. O Pai está a nos convidar a este casamento, que significa essa construção do reino de Deus porta dentro da nossa alma. E não foi à toa que Jesus realizou o seu dito primeiro milagre, iniciou o seu apostolado, iniciou a sua missão, propriamente dita do Evangelho, em uma festa de casamento, chamada Bodas de Caná, aonde ele transformou a água em vinho, nos falando da importância desta aliança, desta conexão, da importância deste casamento com Deus, da alegria que é, da festa que é, dentro de cada um de nós, quando tomamos consciência disto, quando devidamente estabelecemos esta aliança. E quando Simão Pedro, lá no livro Boa Nova, questiona ele: mas como o Senhor transforma água em vinho e bebedando as pessoas? Ah, Simão, você não sabe da alegria que é servir um amigo. Quem é o amigo? Todos nós. Porque Jesus é o grande amigo de todos nós.
A alegria que é para Jesus trazer para todos nós este ensinamento, esta orientação, esta luz, para que nós possamos encetar essa trajetória de evolução, rumo a nós mesmos. Esse caminho que significa a volta para a casa do Pai. Essa construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. E eis que todos os convidados chegam para a festa. A sala está lotada. Mas o rei observa que ali havia uma pessoa que não estava vestida adequadamente para a festa. Não estava vestido com a túnica nupcial. Que sala é esta onde todos estavam ali presentes? Planeta Terra. Quem é a multidão que chegou para esta festa? Nós estamos no último convite. Já na sala de banquete do casamento. Todos foram convidados. Neste momento, uma quantidade numerosa de espíritos de toda ordem, bons e maus, estão encarnados, mergulhados na matéria, bons e maus. É por isso que nós estamos assistindo essa convulsão do planeta, essa convulsão social, essa guerra do bem e do mal, essa convulsão ideológica, gerando nos corações de todos nós conflitos, brigas, desentendimentos, agressões, intransigência, intolerância. Assistimos até espíritas agredirem espíritas por ideologias superficiais, sem fundamento. É triste, mas estamos assistindo isso também. Os umbrais estão vazios, porque todos foram convidados e estão aqui. E somos todos nós. Porque o momento é de separação do joio do trigo. Espiritualmente, estamos falando de transição planetária. Finais dos tempos. A parábola fala sobre isto. E na questão 627 do Livro dos Espíritos, é muito interessante esta questão. E ela está a falar do que está acontecendo agora. Para não cometer o erro de errar, eu vou ler para todos nós a questão. Rose, leia para mim, a visão não permite. Questão 627. 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinamentos dados pelos Espíritos? Uma vez que Jesus trouxe todos os ensinamentos da lei de Deus. Uma vez que Moisés fez todos os convites, que os profetas trouxeram todos os ensinamentos. Qual a necessidade ainda, nesse final dos tempos, nesse último momento, vir os Espíritos então falar daquilo que Jesus já disse? A resposta. A palavra de Jesus era muitas vezes alegórica
e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. É preciso agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso também explicar e desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e ainda menos as que as praticam. Nossa missão é de abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas baixezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa alegar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é correto que cada um possa interpretar a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. O aspecto principal desta resposta, o aspecto principal, diz os Espíritos a Kardec, neste último momento da humanidade, nós viemos para falar claro, para que não venhais depois alegar ignorância, dizer que não sabia. Entende agora porque todos foram convidados? Porque bons e maus estão aqui nesse momento do planeta? A oportunidade é dada a todos. Nós viemos para falar claro. Porque na sala havia alguém que não estava vestido da túnica nupcial. E não se espante se talvez for um espírita. Que ao sabor das próprias paixões, interpreta equivocadamente a mensagem. Porque nesse momento da separação do joio e do trigo, nesse momento final da humanidade, dessa experiência, desse ciclo da humanidade, não se tem como mais se enganar pelas aparências. Ou você é, ou você não é. Porque nesse momento agora os alunos que atravessaram todo um período escolar estão sim passando por uma avaliação. Todos os alunos tiveram e estão tendo a mesma oportunidade. A parábola nos fala disso. E aqueles que não se prepararam, não vestiram essa túnica que representa a sedimentação em nossos corações dos princípios do amor, do respeito, da caridade, da fraternidade, da compreensão, esses valores que enriquecem as nossas almas, não ficarão aqui. Atai os braços e os pés, e lançai-o nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. O que significa isto? Aquele que não aproveitou adequadamente os talentos que lhe foram oferecidos, aqueles que não cultivou o seu coração, para que a semente do Evangelho, essa semente sagrada do amor, não se transforme em uma árvore frutífera, uma árvore frondosa, que possa produzir bons frutos.
também será arrancada e lançada às trevas exteriores. E o que significa isto? No meu entendimento, e é o que já está ocorrendo, é a migração dessas almas para mundos primitivos, para que reiniciem a tarefa. Destituídos então dessas condições de conhecimento, de espiritualidade, de convivência, tendo que refazer o caminho na condição de homens da caverna. É um processo doloroso, de dor, de sofrimento, onde haverá trevas, dores e ranger de dente. A parábola está a nos falar disso. A parábola está a nos falar desse momento final da humanidade. E nós não devemos nos assustar com isto, de jeito nenhum. Ainda que Jesus tenha dito no final da parábola, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas não precisa ser poucos, pode ser muitos também, porque vai depender do livre-arbítrio de cada um de nós. Vai depender do propósito de cada um de nós. Porque não está dito lá que os maus serão lançados fora. Serão lançados fora os maus que não foram tocados pelo bem. Não somos espíritos bons ainda. Mas é importante que nossos corações já estejam abertos, permeáveis a esses princípios do bem. Que saiamos da condição de indiferença. Que se dane o outro, quero saber do meu. E se mata, agride, desrespeita. Essa convulsão de violência que estamos assistindo aí. Nós podemos fazer diferente e temos que fazer diferente. O momento é ímpar para todos nós. Não somos bons ainda, mas podemos sim nos esforçar para continuarmos aqui, nos permitir sermos tocados pelo bem. Como diz Paulo, o bem que eu quero, esse eu ainda não faço. O mal que eu não quero, esse ainda faço. Mas pela graça de Deus, já sou o que sou. Que o amor, que o bem, que o desejo de fazer o bem, transformado em atitudes, em ações, seja o sentido da nossa vida. Seja o sentido da nossa vida. Que possamos nos alegrar com a oportunidade deste casamento, com a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, esse Consolador. Como disse os Espíritos, que veio para nos falar claro. Olhem, filhos de Deus. Tomem cuidado. Tenha paciência aqui, tolerância ali. Que tenhamos um pouco mais de bom senso. A parábola está a nos falar disto. Para que assim possamos festejar o casamento do Filho com o Evangelho. Como diz Emmanuel, Jesus é o noivo.
Foi assim que João Batista o chamou. Eis aí o noivo, eu sou a noiva, estou em busca do noivo. Que possamos celebrar e portar dentro de nossas almas esta união, esta aliança, este casamento, que nos dará a condição de continuarmos a nossa trajetória nesta casa chamada terra. Porque diz os Espíritos, que na condição de mundo de regeneração, o mal ainda não deixará de existir. Porque estaremos ainda na condição de espíritos imperfeitos nessa trajetória evolutiva. A questão é que, se no mundo de provas e expiações o mal prepondera sobre o bem, no mundo de regeneração, o bem irá se preponderar sobre o mal. Ainda não seremos espíritos perfeitos, não seremos bons, mas iremos nos regozijar com o bem. Iremos privilegiar o bem. E o convite está feito. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Precisamos aquecer nossos corações novamente. Aquecer com essa luz do Evangelho. Aquecer com esses princípios que traz alegria para as nossas almas. Ó, Simão, você não sabe a alegria que é servir um amigo. Pois que após aquele período escuro da humanidade, surge com a Revolução Francesa algo que esfriou a todos nós. Pois naquele momento chegamos a dizer, é melhor viver sem Deus. Pois naquele período a religião, em nome de Deus, matou Deus nos nossos corações. Mas naquele momento também, em que surgia a Revolução Francesa, olha que interessante, surgiu naquele momento uma pleia de espíritos, conduzidos pelo Espírito Verdade, derramando sobre todos nós as mensagens espirituais através da mediunidade. Surge junto com a Revolução Francesa a doutrina espírita. Esta ciência, essa filosofia, essa religião altamente voltada para a espiritualidade, dizendo para todos nós, não é verdade. Nós precisamos estar com Deus, nos conectar com Deus, com os pés no chão, com bom senso, mas com a mente voltada para o alto. Pois chegamos no momento final de um ciclo do planeta. Separação do joio do trigo. Necessidade de multiplicarmos os nossos talentos. Que talentos são esses hoje? Que chamados são esses hoje? No dia de hoje, 18 de abril de 2024, você tem ideia quantas vezes você foi convidado hoje a este casamento? Quantas vezes você foi convidado hoje ao exercício da paciência, da tolerância, da compreensão? No seu lar, no trabalho, na rua. A festa, o banquete está pronto. A decisão é nossa. A escolha é nossa. E Jesus encerra dizendo, olha que frase,
não se turbe os vossos corações. Confie em Deus e confie também em mim. Pois aquele que vir a mim, vai ao Pai. Aquele que ver a mim, vê o Pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Jesus está aqui, olhando para cada um de nós, para todos nós. Ele sabe o que está no coração de cada um de nós. Ele sabe qual a túnica que cada um de nós estamos vestindo neste momento. Não se engane mais pelas aparências. É as nossas atitudes que irá falar se nós estamos participando ou não deste casamento. Realizando em nós, no fundo da nossa alma, esta aliança com Deus. Pois só assim nós estaremos com as nossas almas felizes, alegres, contentes. De acordo com a neurociência, inundada de ocitocina, é esse hormônio da alegria, de fazer o bem, de estar no bem, de pensar no bem, de vibrar no bem. Que a paz, que o amor de Cristo fortaleça nossas almas para que possamos nós vencer as investidas que o mal nesse momento lança contra todos nós. Para que possamos não ser impedidos, para que possamos nós não nos excluirmos desta festa. Porque participar ou não é uma decisão, é uma escolha de cada um. Que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz.